Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal e a este vídeo. Sou Nicolau e esta é minha nova multistrada V4 RS Moto alemã. E não fiquei maluco. Eu sei muito bem que a Ducati é uma empresa italiana e, portanto, ela é uma moto italiana, mas eu a comprei na Alemanha. E já que nos comentários daquele vídeo e nas mensagens diretas na minha página do Instagram FrexiaVerde19, vocês me pediram um guia. Aqui estou eu hoje para explicar para vocês como importar um veículo de duas rodas para a Itália, especificamente com os custos relacionados a Roma, comprando de um particular e registrando no nome de vocês, que também são particulares. A ideia, de fato, com este vídeo é explicar para vocês todas as fases do processo de nacionalização, os documentos necessários, os erros a serem evitados e, principalmente, os custos reais envolvidos na operação. Tudo isso enquanto instalo os primeiros acessórios da RS. Muitos de vocês, eu incluso, olham para outros países como a Alemanha, justamente porque muitas vezes se encontram veículos mais bem conservados, com configurações um pouco mais sofisticadas e preços mais competitivos. Mas a pergunta continua sendo a mesma: que confusão será a burocracia para importar esse veículo? Mesmo que, no nosso caso, a palavra mais correta e apropriada a ser usada seria nacionalização. Isso porque, de qualquer forma, o veículo vem da União Europeia e, portanto, Alemanha, Áustria, França, a importação segue sempre o mesmo processo burocrático. A primeira coisa fundamental a ser observada diz respeito ao imposto sobre o valor acrescentado. Um veículo proveniente de outro país, mesmo que da União Europeia, é considerado usado e, portanto, isento do pagamento do imposto sobre o valor acrescentado na Itália. Apenas se uma das condições for atendida, mais de 6 meses do primeiro emplacamento ou mais de 6.000 quilômetros. No meu caso, a moto atendia as duas condições. E de fato, depois das verificações feitas pela Receita Federal, recebi a autorização e não precisei pagar nada. Mas se, por exemplo, a sua moto tiver menos de 6 meses desde o primeiro emplacamento, mais próxima dos 6.000 quilômetros, uma primeira dica que posso dar é pedir ao proprietário para ultrapassar a marca dos 6.000 quilômetros. Assim, vocês terão resolvido automaticamente e de forma legal o problema e não precisarão pagar o imposto sobre o valor acrescentado, mesmo que a moto tenha menos de 6 meses. Vocês devem prestar muita atenção a isso, porque pagar o imposto sobre o valor acrescentado uma vez de volta à Itália, pessoal, faz com que se perca toda a vantagem de comprar no exterior, na grande maioria das vezes. Resolvido o primeiro problema, vocês acharam a moto e estão prontos para comprar? Vamos conferir. Os documentos necessários para a compra e venda entre particulares, o primeiro de todos é o contrato de compra e venda. De fato, na Alemanha especificamente, não há necessidade de passar por nenhum órgão de trânsito ou agência correspondente. Basta um contrato de compra e venda bilíngue italiano-alemão, com todos os detalhes tanto do vendedor quanto do comprador e da moto, assinado por ambas as partes. Obviamente, vocês não vão precisar apenas do contrato de compra e venda. Os outros documentos são os seguintes: o livreto de circulação, também chamado de TAIL1, o certificado de propriedade do veículo, TAIL2 e o certificado de irradiação. O certificado de conformidade, ou seja, o certificado de conformidade emitido diretamente pela montadora e fornecido no momento da compra ao proprietário alemão. Normalmente, lá é uma prática comum que o vendedor já o tenha. E por último, cópia dos documentos do vendedor, conforme descrito abaixo. Pessoal, espero que isso seja útil para vocês. Vou deixar o link para baixar diretamente o contrato de compra e venda bilíngue italiano-alemão que eu usei na compra do RS. Se depois vocês quiserem modificar alguma coisa, fica a critério de vocês, saibam que o meu processo já foi concluído. A moto está emplacada na Itália e tudo ocorreu bem com aquela cópia. Façam como preferirem, apenas uma observação sobre a Receita Federal. Pessoal, por mais absurdo que pareça, eles podem até chegar a perguntar como vocês trouxeram a moto do exterior para a Itália. Então, se, como no meu caso, vocês forem até o vendedor para comprar a moto com a sua van para depois carregá-la e voltar para a Itália, façam questão de guardar todos os recibos de pedágio, porque eles querem a prova de como a moto realmente chegou na Itália. Chegando na Itália, aqui vem a parte onde todo mundo erra. Com os documentos originais em mãos, pessoal, façam 4 cópias de tudo. Isso vai evitar qualquer tipo de dor de cabeça na Receita Federal, no Detran ou no escritório do Protocolo de Registro de Atos. Ao contrário do que dizem o ChatGPT ou sites, o primeiro passo não é a Receita Federal.
Na verdade, não é ir lá para autenticar o contrato e pedir o desbloqueio do chassi, mas sim solicitar o recenseamento no Detran. E atenção, vocês devem pedir o recenseamento e não iniciar o processo de nacionalização caso não seja possível. Ou, do outro lado do balcão, um funcionário pode dizer que o recenseamento não é mais feito, sendo substituído pela nacionalização direta. Vocês podem tentar prosseguir, mas haverá o risco para todos. Os documentos originais ficam na motorização, depois a Receita Federal pede para vocês pegarem de volta os documentos originais e aí começam a criar problemas. Vocês perdem tempo, têm que voltar na motorização e marcar outro horário na Receita Federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu exatamente isso comigo, como acabei de contar para vocês. De fato, fui primeiro à Receita Federal pedindo para autenticar o contrato. E também para verificar se tudo relacionado ao imposto sobre o valor acrescentado estava em ordem na Receita Federal. Descobri que para sentar na frente do funcionário não é necessário marcar horário. Um horário que você marca através do aplicativo que pode baixar tranquilamente no seu celular. Outra dica sobre Roma, que acredito valer para todas as unidades da Receita Federal. Para marcar o horário imediatamente e não esperar meses. Tem um truque que um funcionário da agência da Receita Federal me explicou e eu agradeço a ele. Basicamente, se você pegar uma senha para o seu atendimento, ou seja, entrega de documentos dentro do aplicativo, ele vai te dar a primeira data disponível daquele escritório. No meu caso, era um mês depois. Isso significa basicamente perder um mês com a moto parada na garagem, sem poder fazer nada. Como fazer para não esperar um mês? Vocês precisam colocar um alarme e não estou brincando. Às 5h55 da manhã, espere 5 minutos e às 6h01, 6h02, os sistemas abrem os tickets para o dia. Então, com esse truque, posso garantir que vocês vão economizar muito tempo. Então, vamos supor que fomos sem problemas. No Detran, atenção, os dias em que vocês podem ir são apenas de manhã, na segunda, na quarta e na sexta-feira. Depois de ir ao Detran, feito o cadastro ou iniciado o processo de nacionalização. Depois será preciso agendar o horário na Receita Federal, ir lá e pedir o desbloqueio do chassi. E esperar. Vocês vão receber uma mensagem, um e-mail ou uma ligação da Receita Federal onde vocês foram, informando o resultado. Supondo que vocês tenham seguido a carta, nos passos anteriores, vocês devem ter recebido um resultado positivo. Então, nesse momento, vocês terão que ir novamente ao Detran, onde, com o funcionário presente no balcão, vamos dar continuidade ao processo. Para chegar ao balcão preparados, vocês terão que pagar no portal do motorista a taxa número 05, específica para motocicletas. A taxa em questão, para mim, ficou em torno de 60 € e inclui direitos e selos. Uma vez concluído o processo no escritório do Detran, eles vão emitir para vocês um documento de circulação provisório. Esse documento não é o verdadeiro documento de circulação definitivo, que será impresso e entregue a vocês na próxima etapa. Mas é um documento que serve para vincular a placa, que já está pronta, mas que não será entregue a vocês no Detran, a um documento. O documento será entregue a vocês no escritório do protocolo de registro de atos, para o qual vocês obviamente terão que agendar um horário. Para agendar um horário para ir ao protocolo de registro de atos, basta acessar o site deles. Aqui, infelizmente, pessoal, não tenho truques, então os prazos que o site informa são os que vocês devem respeitar. Eu consegui marcar o horário rapidamente, não demorou muito na verdade, em cerca de 1 semana e meia consegui ir ao protocolo de registro de atos. Esse, pessoal, é o penúltimo passo. Vocês vão ao protocolo de registro de atos, fiquem atentos. É fundamental levar com vocês, em todos esses passos, sempre as fotocópias que pedi para vocês fazerem no início, que, chegando a este momento, teoricamente deveriam ser bem menos, porque vocês já deveriam tê-las distribuído nos vários escritórios. Vocês pagam os últimos 60 € mais ou menos, então temos um total de 120 €. Finalmente será emitido para vocês o documento de circulação definitivo da sua moto. Confiram se todos os dados estão corretos dentro dele. Com o documento definitivo, vocês poderão retornar ao escritório de trânsito onde estiveram antes. Eles vão entregar a placa para vocês e pronto, finalmente o processo estará concluído. Assim, teremos tanto a placa quanto o documento da nossa moto. Vocês dirão, custos encerrados, ativo o seguro e aproveito a nova compra. Na verdade, esquecemos que na Itália há imposto anual de veículo, variando por região. Depois os valores mudam para o primeiro ano.
No meu caso, vou pagar de dezembro a setembro e depois todo o ano seguinte. Foi o que me explicaram no protocolo de registro de atos. Vai ser o clássico de setembro a agosto. Dito isso, espero ter ajudado vocês. Foi mais difícil explicar para vocês do que fazer na prática. Um conselho sincero antes de me despedir de vocês. Eu consegui fazer todo esse processo do início ao fim sem precisar recorrer às agências, que na época me pediram cerca de 650, 680 euros, economizando assim uma boa quantia de dinheiro, só porque consegui dedicar o tempo necessário para acompanhar todo o processo. Então, se vocês são funcionários que trabalham do início da manhã até o fim da noite, na minha opinião, isso aqui é inviável para vocês. Vocês precisam pedir permissões demais, precisam ir muitas vezes de manhã em vários escritórios, precisam se adequar aos horários que esses escritórios têm disponíveis de acordo com o próprio calendário. Enfim, vira um processo que pode economizar, mas também pode causar perda de emprego. Acho que se vocês forem profissionais autônomos ou puderem dedicar tempo a esse processo, com certeza há economia e eu recomendo. Dito isso, me despeço de vocês. Se tiverem dúvidas, perguntem nos comentários. Responderei com prazer. Deixem um like e se inscrevam no canal se acharam o vídeo útil. A gente se vê no próximo. Do Arqueiro Verde, Nicolau. Fiquem seguros e acelerem. Tchau, pessoal.